O milagre que mudou a vida de Sandra, quando a fé venceu o medo. Sandra sempre foi uma mulher batalhadora. Mãe de 2 filhas, Débora de 12 anos e Ana Clara de 7, ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital particular em São Paulo. O salário era apertado, mas ela nunca deixou faltar o essencial para as meninas. Porém, há 6 meses, algo começou a abalar sua vida de uma forma que ela nunca imaginou. Tudo começou com febres altas e calafrios que pareciam não ter fim. Débora, sua filha mais velha, começou a apresentar sintomas estranhos, suor frio, tremores incontroláveis e uma fraqueza que a deixava de cama por dias. Sandra levou a vários médicos, fez exames, tomou remédios, mas nada adiantava. Os médicos falavam em anvirose, estresse, até mesmo ansiedade, mas Sandra sabia que aquilo era mais sério. As noites eram as piores. Débora acordava gritando, o corpo tremendo como se estivesse congelando, mesmo com cobertores pesados. Os termômetros marcavam 39 graus, 40 graus, e os antitérmicos mal faziam efeito por algumas horas. O desespero tomou conta de Sandra. Ela já havia gasto todas as suas economias em consultas e remédios. O marido, José, um motorista de aplicativo, fazia horas extras, mas o dinheiro não era suficiente. Pior que a situação financeira era o medo que crescia no coração de Sandra, e se fosse algo grave? E se ela perdesse sua filha? Foi então que, em um dia de extrema angústia, enquanto esperava o ônibus para levar Débora a mais um médico, uma senhora de voz calma se aproximou dela na parada. Moça, você parece muito abalada. Posso ajudar em algo? Perguntou a senhora, observando o rosto cansado de Sandra e a menina pálida ao seu lado. Sandra, sem forças para esconder a dor, desabafou. Minha filha está doente há meses. Os médicos não descobrem o que é, e eu não sei mais o que fazer. A senhora, que se apresentou como Dona Maria, olhou nos olhos de Sandra com uma serenidade que a deixou intrigada. Minha filha, eu já passei por coisas difíceis também. Mas tem um lugar onde Deus opera milagres. Uma igreja onde a fé move montanhas. Você já ouviu falar da Igreja Universal do Reino de Deus? Sandra balançou a cabeça, desconfiada. Ela havia ido a algumas igrejas antes, mas nunca tinha visto um milagre de verdade. Lá é diferente, insistiu Dona Maria. Os pastores oram com unção, tem a corrente de oração, a fogueira santa. Deus cura, liberta e abençoa. Leva sua filha lá. Não custa tentar. Sandra guardou o endereço no bolso, sem muita esperança. Mas naquela noite, enquanto Débora tremia de febre novamente, ela se lembrou das palavras daquela mulher. Não custa tentar. No domingo seguinte, Sandra entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O local estava cheio, o louvor era vibrante, e ela sentiu algo diferente no ar, uma fé contagiante. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a importância da fé para vencer as batalhas, Sandra sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Deus não desampara seus filhos. Declarou o pastor, com voz firme. Se você está aqui com um problema, saiba que hoje é o seu dia de vitória. No final do culto, houve um chamado para oração. Sandra, com Débora nos braços, se aproximou do altar. A menina estava fraca, os olhos vidrados pela febre. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar em voz alta, Sandra sentiu um arrepio. Espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. Ordenou o pastor, ungido. Esta criança é propriedade de Deus. As palavras eram fortes, cheias de autoridade. Sandra fechou os olhos e começou a chorar, pedindo a Deus com todas as suas forças. De repente, sentiu uma mão em seu ombro. Mãe, eu estou com calor, murmurou Débora, abrindo os olhos. Sandra tocou a testa da filha. Estava friinha. Pela primeira vez em meses, não havia febre. Os calafrios haviam parado. Glória a Deus! Exclamou o pastor, emocionado. O milagre já começou. Mas o pastor advertiu. Não é só oração, minha filha. Você precisa persistir na fé. Participe da corrente de oração, traga sua oferta de fé, venha às vigílias. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Sandra saiu da igreja com o coração leve, mas sabia que a batalha não havia terminado.
Naquela noite, Débora dormiu sem febre pela primeira vez em semanas. Porém, no dia seguinte, os sintomas voltaram, mais fracos, mas ainda presentes. Determinada, Sandra voltou à igreja. Desta vez, participou da corrente de oração das terças-feiras, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus por milagres. O pastor explicou que algumas batalhas exigem persistência. O inimigo não sai sem lutar, mas com fé e obediência, a vitória é certa. Disse ele, enquanto ungia os fiéis com óleo. Sandra levou sua oferta, mesmo sendo pouco, porque o pastor ensinou que o dízimo e as ofertas abrem as janelas dos céus. Ela também começou a participar das campanhas de fé, como a do Um Pote de Óleo, onde os fiéis eram desafiados a confiar em Deus mesmo nas piores crises. Uma noite, durante a fogueira santa de quinta-feira, enquanto o pastor orava com unção e quebrava maldições em nome de Jesus, Sandra sentiu algo quebrar dentro dela. Foi como se uma corrente se rompesse. Ela começou a declarar: em nome de Jesus, minha filha está curada. Não há mais lugar para a doença nesta casa. No dia seguinte, Débora acordou desposada, sem febre, sem calafrios. Os dias passaram, e a menina foi recuperando as forças. Os médicos, surpresos, não encontraram mais nada nos exames. Hoje, Débora está completamente curada. Sandra, que antes vivia no desespero, agora é uma das primeiras a chegar à igreja. Ela dá seu testemunho no altar, contando como Deus a livrou do medo e da angústia. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir, diz ela, emocionada. Quando entreguei meu problema a Deus e obedeci aos seus princípios, Ele mudou minha história. Sandra também testifica sobre as bênçãos financeiras. Depois do milagre, José conseguiu um emprego melhor, e ela mesma foi promovida no hospital. Hoje, eles são dizimistas fiéis e participam de todas as campanhas. A Igreja Universal não é só um lugar de milagres, é uma escola de fé, afirma Sandra. Lá, aprendi que Deus não quer nos ver sofrendo. Ele quer nos ver vitoriosos. E toda vez que alguém pergunta como sua filha foi curada, ela responde com um sorriso. Foi a fé. Foi a unção. Foi Deus, através da Igreja Universal, mostrando que Ele é poderoso para salvar. A vida de Sandra e José mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. A menina que antes mal conseguia andar hoje corre pelo quintal, brinca com as amigas e até ajuda a mãe nas tarefas de casa. Os médicos que antes davam diagnósticos sombrios agora só balançam a cabeça, admirados, quando veem os exames limpos. Alguns até perguntam, com curiosidade, o que aconteceu. Foi um milagre, Sandra responde sem hesitar. Um milagre que começou quando eu decidi não desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas a história não parou por aí. Um dia, enquanto assistiam ao culto na Universal, Sandra sentiu um chamado no coração. Ela viu tantas pessoas com problemas semelhantes aos que ela já tinha enfrentado, mães desesperadas, casais com dívidas, jovens sem esperança, e sentiu que Deus a estava chamando para algo maior. Pastor, eu quero servir, ela disse, depois do culto, com os olhos brilhando. Quero ajudar outras pessoas a encontrarem a mesma fé que eu encontrei. Hoje, Sandra faz parte do grupo de obreiras da igreja. Toda semana, ela está lá, orando com quem chega quebrado, compartilhando seu testemunho, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. José, que antes era um homem quieto e desanimado, agora é um dos primeiros a chegar nos cultos e até já levou vários colegas de trabalho para conhecerem a igreja. Eu via meu chefe reclamando de dores nas costas, falando que ia ter que fazer cirurgia, conta José. Falei para ele, vem comigo na Universal, irmão. Lá, Deus opera. Ele veio, orou, e hoje não sente mais nada. Agora, ele é quem me convida para ir. A família inteira se batizou nas águas, e até a avó de Sandra, que sempre foi católica, começou a frequentar os cultos depois de ver a neta correndo e pulando como qualquer criança saudável. Minha mãe chorou quando viu a menina dançando no altar, conta Sandra, com a voz embargada. Ela disse, isso não é coisa de homem. Isso é coisa de Deus. E assim, o milagre que começou com uma mãe aflita e uma criança doente se multiplicou. Hoje, Sandra e José não são mais os mesmos. Não vivem mais no medo, não contam mais os trocados no final do mês, não choram mais sozinhos no quarto. Eles têm uma missão: levar esperança para quem ainda não conhece o poder de Deus.
Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, Sandra sempre diz, olhando nos olhos de quem a escuta. Basta você dar o primeiro passo. Basta você acreditar. E toda vez que ela vê alguém recebendo um milagre na Universal, seu coração se enche de gratidão. Porque ela sabe, aquele poderia ser ela, anos atrás, chorando no banco da igreja, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A Igreja Universal não é só um lugar onde a gente vai pedindo, ela costuma dizer. É um lugar onde a gente vai agradecendo. Porque aqui, os milagres não são exceção. São a regra. A vida de José e Sandra hoje é um testemunho vivo de que Deus não apenas ouve, mas age. Eles não guardam o milagre só para si. Toda semana, estão lá na Universal, seja ajudando na recepção, orando por alguém no altar ou simplesmente compartilhando sua história com quem chega desanimado. Porque eles sabem, muitas vezes, o que uma pessoa precisa ouvir não é um sermão, mas um "eu já estive no seu lugar". Foi numa dessas noites que eles conheceram a Dona Maria. Uma senhora de mãos calejadas, rosto marcado pelo cansaço de anos carregando o peso de uma dívida que parecia não ter fim. Ela entrou na igreja arrastando os pés, como se cada passo fosse uma confissão de derrota. Sentou-se no fundo, como quem não quer ser notada, mas Deus já tinha marcado aquele encontro. Sandra nem precisou olhar duas vezes. Reconheceu naquela postura curvada a mesma dor que já tinha sentido. Sentou-se ao lado dela e, sem pressa, começou a falar. Não com palavras bonitas, mas com a verdade crua que só quem já passou pelo vale conhece. Minha irmã, eu também já achei que não tinha saída. Já contei moeda para comprar pão, já chorei até não ter mais lágrimas. Mas Deus não nos abandonou. Ele só estava esperando a gente parar de tentar resolver tudo sozinha. Dona Maria abaixou a cabeça, e as lágrimas caíram sem controle. Não eram lágrimas de desespero, mas daquele alívio estranho que vem quando alguém finalmente entende sua dor. Eu não aguento mais, minha filha. Os juros estão comendo tudo, os credores não param de ligar, e eu não tenho mais para onde correr. José, que tinha se aproximado, colocou a mão no ombro dela com firmeza. Então hoje é o seu dia de parar de correr e começar a confiar. Deus não é um último recurso. Ele é a primeira e melhor saída. E ali mesmo, entre os bancos da igreja, eles oraram por ela. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples, como de um filho pedindo ao pai o que só ele pode dar. Dona Maria saiu dali com um papel na mão, o número da Central de Ajuda Financeira da Universal, onde aprenderia a organizar suas contas sob a orientação de voluntários que já tinham passado pela mesma batalha. Uma semana depois, ela voltou. Desta vez, não escondeu o rosto. Entrou sorrindo, com uma pasta na mão. Eles renegociaram tudo. Ela falou, mostrando os documentos. Os juros foram reduzidos, as parcelas cabem no meu bolso, e o melhor, eu não estou mais sozinha nisso. Mas o milagre não parou por aí. Poucos dias depois, o filho de Dona Maria, que há anos estava afastado da família por causa de brigas e mágoas, apareceu em sua casa. Sem aviso, sem explicação, só com um abraço apertado e um "me perdoa, mãe". Ela soube depois que ele tinha ido à Universal atrás de uma solução para seus próprios problemas e, lá, ouviu o testemunho de alguém que tinha reconquistado a família depois de anos de distância. Deus não só resolveu minhas contas, Dona Maria diz hoje, com os olhos brilhando. Ele devolveu meu filho. E tudo começou quando eu parei de acreditar que minha vida estava acabada. Agora, ela faz parte do grupo de José e Sandra. Os três se tornaram uma espécie de família de batalha, como eles mesmos dizem. Juntos, visitam pessoas em situações parecidas, levam cestas básicas para quem está passando necessidade, acima de tudo, levam uma mensagem: se Deus fez por nós, que não éramos ninguém, imagine o que Ele não pode fazer por você. E assim, a história deles se multiplica. Porque na Universal, nenhum milagre é só para um. Cada vitória se torna uma semente plantada na vida de outro. Cada obrigado vira um "eu também quero". E o que começou como um choro desesperado no banco de uma igreja se transformou numa corrente de fé que não para de crescer. A gente não veio aqui só para receber, José costuma dizer, olhando para a multidão que enche o templo. A gente veio para provar que Deus ainda faz o impossível. E todo dia, Ele nos dá mais uma razão para acreditar.
E foi num desses dias comuns, mas cheios de propósito, que José e Maria receberam um chamado que mexeria ainda mais com suas vidas. Uma jovem mãe, chamada Ana, chegou até eles após um culto, com os olhos inchados de tanto chorar. No colo, carregava o filho de apenas 2 anos, Pedro, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos tinham dito que ele nunca andaria, que cada dia seria uma batalha contra a dor. Ana já havia gastado tudo o que tinha em consultas e remédios, e a esperança estava se esvaindo como areia entre os dedos. Eu não aguento mais ver meu filho sofrer, ela confessou, com a voz quebrada. Mas quando ouvi o testemunho de vocês na televisão, algo dentro de mim disse, vá até lá. Foi como se Deus mesmo tivesse falado comigo. José olhou para Maria, e os dois reconheceram naquele desespero o mesmo sentimento que já os havia levado até os pés do altar. Sem hesitar, eles abraçaram Ana e Pedro, e ali mesmo, no meio do templo, começaram a orar. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples, mas cheio de fé. Senhor, o Senhor que sarou nossas dores, que nos tirou da lama e nos pôs em lugar firme, toque neste menino. Mostre a esta mãe que o impossível é a sua especialidade. Os dias seguintes foram de jejum e vigília. José e Maria levaram Ana para participar das correntes de oração na Universal, onde centenas de pessoas se uniram em fé por Pedro. Os pastores oraram com unção, e a cada culto, Ana sentia uma paz que não vinha dos remédios, mas de algo muito maior. Até que, numa terça-feira à noite, durante um culto de libertação, algo extraordinário aconteceu. Pedro, que até então só engatinhava com dificuldade, de repente se levantou. Primeiro, apoiado nos móveis, como se testasse suas próprias pernas. Depois, com um sorriso que iluminou o templo, deu os primeiros passos sozinho. A multidão explodiu em lágrimas e louvor. Ana caiu de joelhos, enquanto José e Maria, de mãos dadas, agradeciam a Deus por mais um milagre que ultrapassava qualquer explicação médica. Os médicos disseram que era impossível, Ana repetia, abraçada ao filho, que agora corria pelos corredores da igreja como qualquer criança saudável. Mas aqui, eu aprendi que para Deus não existe impossível. Só existe ainda não oraram o suficiente. E assim, a corrente continuou. Ana, que chegou quebrada, tornou-se mais uma guerreira na batalha pela fé. Ela e Pedro passaram a frequentar os cultos de cura, e sua história se juntou à de José e Maria, provando que na Universal, os milagres não são coincidências, são respostas a uma fé que não desiste. A gente não é ninguém especial, José sempre diz, com humildade, quando alguém pergunta como tudo aquilo é possível. A gente só acreditou. E quando você crê de verdade, Deus move céus e terra para te mostrar que Ele está vivo. E o melhor, Ele não faz açaí para um só. O milagre que Ele fez em mim, Ele quer fazer em você também. Hoje, quem passa pela Universal daquela região vê uma família maior do que a de sangue. São vidas resgatadas, sonhos restaurados e histórias que se entrelaçam num só propósito, mostrar que, onde o homem diz não tem jeito, Deus escreve eu tenho caminho. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, a igreja continua sendo um farol não porque as paredes são bonitas ou os cultos são perfeitos, mas porque ali, no meio do povo, Deus ainda escolhe revelar o seu poder. Porque milagre não é coisa do passado. É para quem tem coragem de acreditar. E foi justamente essa fé que levou a Dona Maria, uma senhora de 68 anos que chegava arrastando os pés e o coração pesado, a entrar pela primeira vez naquela igreja. Ela vinha de uma vida de lutas, havia criado sozinha 3 filhos depois que o marido os abandonou, trabalhando como diarista até os dedos ficarem deformados pela artrose. Mas o pior não era a dor nas mãos. Era o vazio que sentia quando olhava para o espelho e via uma mulher que já não reconhecia mais, cansada, amargurada, com a sensação de que Deus tinha se esquecido dela. Minha filha, eu já rezava tanto, já fui em tanta igreja, já acendi tanta vela. Mas parece que minhas orações não passavam do teto, confessou ela, enxugando as lágrimas com um lenço surrado que trazia na bolsa. Até que uma vizinha me falou, Dona Maria, na Universal eles oram diferente. Eles não desistem da gente. E foi ali, num domingo à noite, que tudo mudou. Enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dela começou a queimar. Não era raiva, não era desespero, era uma certeza estranha, como se alguém estivesse sussurrando, você não veio aqui à toa. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, ela levantou a mão trêmula, mas firme. E então,
algo inesperado aconteceu. As pessoas ao seu redor começaram a orar por ela. Não eram palavras bonitas ou decoradas, eram clamores, eram lágrimas, eram mãos estendidas tocando os seus ombros como se carregassem uma força que ela não via, mas sentia. E de repente, enquanto o pastor impunha as mãos sobre sua cabeça, Dona Maria sentiu um calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. As dores nas mãos, que há anos a acordavam à noite, simplesmente sumiram. Mas não foi só isso. Quando abriu os olhos, ela viu algo que jamais esqueceria, uma mulher que não conhecia, mas que chorava abraçada nela, dizendo: Deus me mostrou que você é minha mãe no espírito. Eu também fui abandonada, e Ele usou você hoje para me mostrar que não estou sozinha. Dona Maria não entendeu tudo na hora, mas uma coisa ela sabia: aquele lugar não era só uma igreja. Era um hospital de almas. Era um lugar onde Deus não só ouvia, como respondia, e de maneiras que ela nunca imaginaria. Nos dias seguintes, as mudanças vieram como uma avalanche de bênçãos. Os filhos, que há anos não lhe davam atenção, começaram a ligar, a visitar. Uma das noras, que sempre a tratava com indiferença, apareceu em sua casa com um buquê de flores e um pedido de perdão. E o mais incrível, o médico que a acompanhava há anos, ao fazer novos exames, não encontrou mais vestígios da artrose avançada que a impedia de trabalhar. Doutor, o senhor acha que pode ser um milagre? Ela perguntou, segurando o laudo com mãos que já não doíam. O médico, um homem cético, apenas balançou a cabeça e respondeu: Eu não sei o que é, Dona Maria. Mas sei que isso não tem explicação médica. E foi assim que, algumas semanas depois, Dona Maria estava de volta à Universal, só que dessa vez, não para pedir, mas para agradecer. E para trazer consigo outras pessoas que, como ela, haviam perdido a esperança. Porque ela havia descoberto algo que mudaria sua vida para sempre: Deus não apenas existia, como estava esperando por ela o tempo todo. Bastava que alguém a levasse até ele. E ali, entre aquelas paredes simples, onde o choro e a alegria se misturavam, onde as histórias de dor se transformavam em testemunhos de vitória, Dona Maria entendeu o que o pastor sempre dizia: o milagre não é só para quem chega. É para quem se dispõe a ficar. Porque a fé não era um momento, era um caminho. E ela, finalmente, havia encontrado o seu. O milagre completo. Dona Maria subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, mas o coração firme. Ao seu lado, o exame médico que comprovava o impossível: o tumor que a consumia havia desaparecido sem rastro. Não foi a quimioterapia, não foi a sorte, ela disse, segurando o papel como se fosse uma prova sagrada. Foi ele. Foi Deus, que viu minha dor quando ninguém mais olhava. A igreja explodiu em aplausos e lágrimas, e até os mais céticos entre os presentes sentiram algo se mexer dentro de si. Mas o verdadeiro milagre não estava apenas na cura. Estava nos olhos de seu filho, que, após anos de revolta, ajoelhou-se ao seu lado e chorou como uma criança. Estava na vizinha que, ao ouvir seu testemunho, largou os remédios para a ansiedade e voltou a sorrir. Estava no médico que, incrédulo, começou a questionar suas próprias certezas. Porque o milagre autêntico não se contenta em transformar uma vida, ele contagia, como uma semente que cai em terra boa. A reflexão que fica. Às vezes, Deus não tira o sofrimento no primeiro pedido. Ele espera que a gente canse de carregar sozinho o fardo e, finalmente, deixe ele segurar. Dona Maria descobriu que a fé não era uma moeda de troca: eu rezo, você cura, mas um abraço apertado no escuro: mesmo que a doença fique, eu fico. E foi nesse ficar, na persistência, na comunidade, na entrega diária, que o milagre floresceu. A lição. A vida não nos pede que tenhamos todas as respostas, mas que tenhamos coragem de perguntar de novo quando a primeira resposta foi a não. O milagre de Dona Maria não começou no dia em que o tumor sumiu, mas no dia em que, exausta e desiludida, ela voltou à igreja mesmo assim. Porque a maior vitória não é a cura, é a alma que, apesar de tudo, escolhe continuar acreditando. E assim, entre hinos e abraços, Dona Maria entendeu: Deus não estava no fim da estrada. Ele estava no caminho, estendendo a mão a cada passo, sussurrando: confia. Eu sei o que estou fazendo. E, pela primeira vez, ela acreditou. Não por causa do milagre, mas antes dele.